Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estar falando sobre a APC número 3. O tema dela fala sobre o iluminismo, por isso que eu deixei hoje esse fundo para vocês de luzes, para vocês não esquecer o conteúdo que nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre esse tema. Então, quando nós falamos do iluminismo, queremos em si frisar que seria um movimento político, intelectual, tá? Econômico e filosófico, tá? É aí que dá uma teoria de mudança aí, que é o momento de razão, tá? Isso seria os movimentos dos pensadores do iluminista franceses no século XVIII. Então, nesse momento, o que é o iluminismo de fato? O iluminismo, ele ia contra o poder absoluto do rei, tá? Eles já não queriam mais que uma pessoa só mandasse, eles queriam participar. E aí surge várias mudanças no mundo todo. E nós vamos conhecer também essa mudança. Eles estavam defendendo o quê? O racionalismo, o momento da razão, o que eles pensavam, né? Eles queriam que o quê? As pessoas valorizassem a capacidade em si, das ideias de cada um. Aí é um momento também de liberdade de expressão, tá? De pensamento. Por quê? Porque antes existia, né, uma diferença. Vou mostrar para vocês essa diferença, para que vocês possam acompanhar. Aqui. Quando nós falamos desse iluminismo, eu gosto de usar muito esse quadro. Como que era? Era o rei que mandava, né? A grande sociedade em si que tinha, era favorecida, né? Era a nobreza e o clero. Enquanto isso, o povo, né, acabava trabalhando para sustentar esse grupo. Então, a sociedade, eles vão ordenar em si um privilégio social com o iluminismo. Só quando nós falamos dessa liberdade, igualdade, ela começa a transitar uma diferença do regime antigo, tá? Então, aqui, então, estava mostrando para vocês essa imagem, e aí vou colocar o posicionamento das principais ideias do iluminismo, tá? Vou parar aqui. Então, eu vou falar para vocês dos mais importantes filósofos da época, tá? Por isso que fala, um momento intelectual, aí entre os filosóficos. Então, vou falar de Montesquieu. O que ele defendia de fato? Porque é fácil você falar assim, eu não quero mais que o poder esteja na mão do rei, que seja absolutismo, mas eu tenho que ter uma ideia. Qual seria a ideia de Montesquieu? O que ele defendia, tá? Ele defendia em si que as leis seriam divididas em 3 etapas, tá? Então, triparticipação dos poderes. Isso era a proporção da ideia dele. Então, ele disse sobre o legislativo, que o poder poderia ser responsável por criar as leis. Judiciário, por julgar as leis, né? E o executivo, executar essas leis. Então, ele deu essa fonte, né, de iluminismo ali, de pensamento, no momento de razão, que poderia mudar a forma de organização do mundo. Depois, entra a teoria de Voltaire, né? Ele defendia a ideia do quê? Para garantir a igualdade de todos, tá? Perante a lei, porque ele achava, na forma dele ver, que ele achava injusto
muitos, né, da nobreza não pagavam imposto, enquanto, né, a sociedade que não era nobre tinha que pagar. Então, ele questionava muito isso. Ele dizia que ele tinha que acabar com a questão do privilégio, que a igualdade teria que ser para todos. Então, isso acabou tendo um movimento principal na igualdade política. Por isso que fala do movimento intelectual político, porque ele deu essa teoria. Depois, nós vamos ver a teoria, né, de um também de grande importância para o iluminismo, Jean Jackson, né, que ele defendia a república, tá? Então, a república, o que ela viria a ser? Que ele gostaria que o poder não passasse, né, de pai para filho, que tivesse uma mudança, né, dentro em si dessa repercussão. Por quê? Porque ele queria uma igualdade social, que todos tivessem, né, uma forma de sobreviver, tivesse privilégios, dinheiro. Por quê? Porque tinha uma desigualdade muito social dentro do próprio núcleo, né? E aí a gente conseguia ver esse reflexo no mundo todo. Então, para vocês observar, quando falamos dessa questão de iluminismo, ela foi uma proporção dentro da história que ela mudou muito. E qual seria essa influência de movimentos que causou mudança dentro da parte de história? Uma das principais, Revolução Francesa. Ocorreu um movimento onde mudou, tá? A Revolução Americana, tá? A independência das colônias na América. Então, foi um marco da história muito grande, com a ideologia desses pensadores iluministas. Então, no Brasil, foi a Inconfidência Mineira, as pessoas já não começavam a participar de toda a organização, né, do seu território. Então, a burguesia em si, ela tem um papel muito importante nesse exato momento. Por quê? Porque vai diminuir o poder dos reis. Vou estar mostrando para vocês um pedacinho dessas revoluções, tá? Essas revoluções que são marcos históricos de mudança. Si vous refusez de marcher sur Versailles pour demander au roi de nourrir son peuple, alors nous le ferons. Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit métro. William. Bom, então o iluminismo foi um grande movimento de pensadores intelectual, filosófico, político e econômico. Então, essas foram as mudanças e alguns dos pensadores iluministas que fizeram a diferença dentro desse marco histórico. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessa história,
né? A próxima aula a professora vai dar a continuação, e espero, assim, que esteja somando essas filmagens para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou no PV, e tenho a dizer hoje para vocês, e uma pergunta a dizer. Hoje, se tivesse um movimento iluminista, o que você estava defendendo? Qual seria o seu pensamento ideológico? Pensa um pouquinho, você tem participado, você tem tirado um tempinho para ver as fases de mudanças que vêm ocorrendo, os fatos histórico, econômico, político. Então, você pensa um pouquinho, porque você faz parte dessa mudança. E as mudanças ocorreram a partir dos grandes intelectuais, né? Isso aí foi, assim, para vocês terem ideia, foi um marco, assim, tão importante que eles quebraram um paradigma. E deixo para vocês, que vocês tenham interesse, quem queira saber um pouquinho mais dessa ideia, dessa transição de mudança do antigo regime para o momento do iluminismo, que eu estou falando para vocês, tem aquele filme, né, que é muito usado, Em Nome da Rosa, tá? E aí, que vocês, se vocês tiverem um tempinho, assistam, para acrescentar o conhecimento de vocês. Porque, igual a professora disse, dentro desses movimentos intelectuais, aonde você se encaixa? E hoje, o que seria um movimento, né, iluminista? O que vocês acham? Hoje, se eu pedisse para vocês escrever sobre esse assunto, o pensamento de vocês seria qual? Tá? Muitos iam falar, professor, eu não sei, porque não compreendeu. E eu quero que vocês compreendam, tá? Sobre o iluminismo. E tenham um bom dia para vocês, desejo tudo de bom para vocês, vou estar colocando mais materiais sobre o iluminismo, espero que esteja colaborando com isso. Um grande abraço a todos.